Oi, tudo bem, pessoal? Você sabe a diferença entre falar muito e falar demais? Vou te falar agora. Falar muito é você ser comunicativo, se expressar bem, passar a mensagem que você deseja com clareza, né? E isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente fala que a gente é responsável pelo que a gente diz, que a gente não é responsável pelo que o outro entende. Mas tá errado isso, né? Porque a gente deve ser responsável sim pelo que o outro entende. Isso é você saber se comunicar, você se certificar de que a mensagem que você quis passar foi entendida da forma que você quis passar. Porque se você simplesmente transmitiu uma mensagem, uma fala, e ela foi compreendida de outra forma, então o errado foi você. Você não conseguiu passar a mensagem que você desejava. Então é bom sempre se certificar de que a outra pessoa realmente entendeu aquilo que você quis falar. Porque justamente aí pode começar assuntos desnecessários, né? Conversas aleatórias sobre o que você disse, sendo que não foi o que você disse. Então é muito importante você se certificar de que o que você disse foi entendido da forma como você quis dizer. Né? Então, falar muito é isso, é você se comunicar bem, se expressar bem, transmitir a mensagem de forma certa, né? Usar a palavra quando couber, né? Não usar desnecessariamente. Então, falar muito é você fazer bom uso da palavra, da forma correta, da forma que deve ser usada. E falar demais é o quê? Falar demais é você ser inconveniente, falar o que não deve na hora errada, né? Usar com brincadeiras fora de hora, conversas e assuntos desnecessários, dar a sua opinião quando ela não é pedida, né? Isso é falar demais, falar o que não deve, falar além da conta, fazer mau uso da palavra, né? Usar a palavra de qualquer forma, muitas vezes para ofender os outros, né? E usar isso como se fosse sinceridade. A sinceridade tem seu limite, né? A gente tem que ser sincero, mas a gente tem que fazer bom uso da palavra. Não é falar de qualquer forma, atingindo os outros de forma errada, machucando os outros. Existem formas e formas de ser sincero. Você pode falar a mesma coisa com palavras diferentes. Atingir o seu objetivo sem machucar o outro. Então você tem que fazer o uso da palavra correto, né? Falar muito não é falar demais. Eu tenho aprendido a falar muito. Eu sempre fui falante, sempre falei muito, mas em algumas vezes eu falava demais. E hoje eu tenho aprendido a continuar falando muito, mas a falar o necessário, sem abuso da palavra, sem falar além da conta, sem falar o que eu não devo. Se você não faz isso, tenta fazer. Faz um bem enorme para a alma. Às vezes você se calar em situações que não cabe a sua opinião. Você deixar de falar às vezes não é porque você não quer participar de um determinado assunto, mas pode ser sabedoria. Você se recolher para não dar a sua opinião em assuntos que provavelmente pode gerar uma discórdia, um atrito. Então a gente tem que fazer bom uso da palavra. Falar muito, sempre, mas falar demais, evitar o máximo que a gente conseguir.